Bom, galera, agora vamos resolvendo, tá? Uma questão de ângulos que caiu na prova da USE, né? Universidade Estadual do Ceará, que diz o seguinte, ó: o ângulo igual a 5/4 do seu suplemento mede quanto? Bom, para resolver essa questão, a gente precisa saber o que é o suplemento de um ângulo, tá? Primeiro, antes de saber o que é o suplemento, a gente precisa saber o que é um ângulo de 180 graus, tá? Se você pegar aqui um círculo, né, tá ali representando uma volta inteira, tá? Esse círculo não ficou tão legal, mas considera que esse cara é um círculo. Se você pega isso aqui tudo, ó, você vai ter quantos graus? Você vai ter uma volta, tá? Que é 360 graus. Agora, se você pega metade disso, ou seja, se você corta no meio, essa parte aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, ela vai ser a metade de 360 graus. Ou seja, vai ser 180 graus. Esse ângulo de 180 graus, que é o ângulo vermelho aqui, a gente chama de ângulo raso, tá? Ou de um ângulo de meia volta, beleza? Agora, o que viria a ser o suplemento de um ângulo? Bom, o suplemento de um ângulo nada mais é do que quanto falta daquele ângulo para chegar em 180. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma reta e nessa reta eu traçasse uma outra reta mais ou menos assim, eu vou dizer que esse ângulo aqui vale 45 graus. Aí, o meu objetivo é determinar quanto vale esse ângulo branco. Observa aqui, se esse cara aqui em vermelho é uma reta, então quando você pegar o ângulo branco e somar com o ângulo vermelho, isso aqui vai dar 180 graus, ó, porque isso aqui está representando uma meia volta, tá? Ou seja, 180 vai surgir da soma desse 45 graus com esse outro ângulo daqui. Agora, quanto vale esse ângulo? Você concorda comigo que se no total eu tenho que ter 180 e eu já tenho um ângulo de 45, esse ângulo aqui vai ser os 180 graus menos o ângulo de 45 graus. Isso aqui está dando 135 graus. Ou seja, eu posso dizer que o suplementar de 45 é 135. O contrário também é válido, assim como o suplementar de 45 é 135, o suplementar de 135 é 45. Então, repetindo, o suplementar de um ângulo é quanto falta daquele ângulo para você chegar em 180, beleza? Então, vou dar aqui outro exemplo, ó. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma outra reta, tá? E eu vou ter aqui, ó, um ângulo, sei lá, de 70 graus. E daí eu quero saber o seu suplementar. Novamente, o suplementar vai ser esse ângulo que eu estou destacando em branco. Então, para descobrir o suplementar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar o ângulo de 180 graus, que vai ser o todo, e vou ter que tirar os 70 graus. E isso aqui vai dar 110 graus. Ou seja, se você pega o ângulo de 70 graus, o suplementar dele, que é o quanto falta para 180, vai ser 110 graus. Então, para você descobrir ali o suplementar de um ângulo, é só você pegar aquele valor e subtrair, né, do outro. Agora, de uma forma mais genérica, vamos supor aqui que a gente tem aqui uma reta, tá? E nessa reta eu vou ter aqui um ângulo que eu vou chamar de ângulo X. Agora, como é que eu faço então para determinar o suplementar do ângulo X? Aqui agora é um pouquinho diferente, tá? Muita gente vai pensar, vai ser esse ângulo aqui menos o X. Só que a gente não sabe quanto é esse ângulo. Então, o que a gente vai pensar, né? Se você colocar aqui esse ângulo branco, quando eu somar o ângulo branco com o ângulo X, eu vou ter 180. Se X é um valor que a gente já conhece, digamos assim, então esse ângulo aqui em branco, ó, ele vai ser o suplementar de X. Ou seja, vai ser 180 menos X. Então, se você pega todo, que é 180, né? E você ali tira o X, você vai ter o valor daquele ângulo. Então, por exemplo, se eu dissesse que o X está valendo, sei lá, X igual a 10. Na verdade, eu investi um pouco a ordem, né? Seria o contrário? Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Se eu dissesse que esse ângulo aqui é 10, então qual é o suplementar de 10?
é o quanto falta para 180. Se eu já tenho 10, vai faltar quanto? 170. Então, aquele ângulo branco, ele seria o 180 menos o ângulo x, ou seja, menos o 10. E 180 menos 10, isso aqui vai dar 170. Então, o suplementar de um ângulo vai ser o 180 menos x. Beleza? Tá? Então, agora a gente vai resolver de fato o problema. Bom, ele está dizendo aí que o ângulo é igual a 5/4 do seu suplemento. Bom, agora que a gente já entendeu o que é suplementar de um ângulo, eu vou apagar isso aqui, tá? Para nos liberar espaço. Claro, se você quiser, você pode printar aí, né? Mas a ideia é essa, né? É quanto falta para você chegar ali a 180. Então, vamos lá. Ó. Eu vou usar aqui a mesma ideia de reta numérica, tá? Então, eu vou desenhar aqui a reta, né? Uma reta numérica não, uma reta em desenho, tá? Desculpa. E daí, eu vou ter aqui dois ângulos. Eu vou ter aqui o que eu vou chamar de ângulo azul e vou ter aqui o que eu vou chamar de ângulo roxo. Então, concorda comigo que quando você pegar o ângulo azul e somar com o ângulo roxo, você vai ter que isso aqui vai dar 180 graus? Concorda comigo? Para facilitar nossa vida, eu vou chamar o ângulo azul de Azinho e vou chamar o ângulo roxo de Rzinho. Então, A de azul e R de roxo, beleza? Só que daí eu tenho que o ângulo igual a 5/4 do suplemento vai medir quanto? Ah, eu não entendi. Tá, aqui a gente está trabalhando com apenas uma incógnita, tá? Então, eu tenho um ângulo e eu tenho outro ângulo. Só que como esses ângulos são suplementares, eu posso trocar essas duas letras por uma só letra. Então, ao invés de usar A e R, eu vou usar apenas o A, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se eu dissesse que esse ângulo aqui é A, esse ângulo aqui, ó, seria o 180 menos o ângulo A. Então, essa é a ideia de suplementar. Então, pensa comigo. Eu tenho um ângulo que é igual a 5/4 do suplemento. Eu sei que o suplemento de um ângulo, ele vale 180 menos A. É esse ângulo azul aqui, ó. Então, vou ter o 180 menos A. Só que ele está dizendo que 5/4 do seu suplemento. Então, vou ter que pegar esse 180 menos A e vou ter que multiplicar por 5/4. E quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter o próprio A. Porque é o que ele disse, né? O ângulo igual a 5/4 do seu suplemento mede quanto? Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor de A. Então, para determinar o valor de A, é só a gente resolver essa equação, tá? Resolver essa equação aqui. A gente determinou aí, então, o valor do nosso ângulo. Tá, então o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro passo, eu vou aplicar a distributiva. Então, eu vou fazer 180 que multiplica 5, vai dar 18 vezes 5 dá 90, então 180 vai dar 900. E agora eu vou fazer o A que multiplica 5. Então, eu vou ter menos 5 vezes o valor do A. Obviamente, né, que isso aqui está dividido por 4, vai ser igual, então, ao nosso A. Beleza? Então, observa que aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Ó. Eu posso multiplicar cruzado. Então, vou ter que o 900 menos 5 vezes o valor do A vai ser igual a 4 vezes o A. Eu vou pegar o 4 e passar multiplicando. E agora, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar esse 5A negativo e jogar para o lado direito e trocar o sinal. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar que o 900 vai ser igual a 4A somado com o 5A. Logo, eu tenho que o 900 vai ser igual a 5A mais 4A. Isso aqui vai dar 9A. Ou seja, o 900 dividido por 9 é igual ao A. E quanto é 900 dividido por 9? 900 dividido por 9, isso aqui dá 100. Então, o A é igual a 100. Tá? Então, a gente terminou nosso problema. Porque a gente queria saber quem? A gente queria saber o valor do ângulo. Como eu chamei o ângulo de A, a gente chega que a resposta correta, então, é, portanto, a letra A de aritmética. Tá? Então, essa foi a questão. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Dúvidas nos comentários, deixa o like, valeu, falou e até a próxima.